Olá, pessoas, vamos para mais uma aula, né? Antes da gente começar o conteúdo mesmo da aula, é só lembrando a vocês, né, que vocês precisam ter um lugar de estudo adequado, tá bom? Então, um lugar mais silencioso aí da casa de vocês, tá? E é bom vocês terem algum material didático para perto de vocês, tá bom? Vocês não ficarem pausando o vídeo, indo atrás de uma coisa, atrás de outra, tá bom? Então, pega logo todo o material didático, né? Separe aí para vocês irem acompanhando, tá? E o conteúdo da aula de hoje está no livro de língua portuguesa, né, que é o livro mais grossinho, tá? E na verdade é mais uma revisão, né, porque a gente já tinha trabalhado o verbo, né, a gente já estudou o verbo, só que eu queria dar uma atenção para o aspecto sintático em relação ao verbo, né? Ou seja, a gente estudou ali a classe dos verbos, né? Estudando as flexões verbais, por exemplo, enfim. E aqui eu queria só relembrar um pouquinho, né, sobre os complementos verbais, tá bom? Porque já que agora a gente começou a estudar a sintaxe mesmo, né? A gente começou a entender direitinho, né, o que é uma oração, o que é um período, o que é um sujeito com predicado, né? Alguns elementos que podem estar nessa oração, né? Como por exemplo, complemento nominal, o adjunto adverbial, o adnominal, né? Enfim, ou seja, são elementos da oração, né? São funções sintáticas que podem estar presentes na oração. Então, eu achei interessante a gente relembrar um pouco desses verbos, né? Claro, focando, né, nesse aspecto sintático, tá? Ou seja, a gente vai estudar agora os complementos verbais, tá bom? E os núcleos desses complementos verbais. Enfim, a gente já tinha estudado, né, que os verbos, a gente pode dividir eles em dois grupos, né, quando a gente está falando em função sintática. Como assim? Se eu tenho um verbo na minha oração, né, essa oração, se a oração tem verbo, né, toda oração tem verbo, a gente já estudou isso, beleza. E aí a gente tem, nesse verbo, verbos que podem precisar, na verdade, né, eles precisam desse complemento, né, complemento verbal, tá bom? E um verbo que ele não vai precisar de complemento, tá bom? Então, esses verbos que não vão precisar de complemento, a gente vai chamar de intransitivos, tá? E eles não vão precisar de complemento por quê? Porque toda a significação está completa nele. Por exemplo, se eu falar assim, sei lá, fulano faleceu, por exemplo. Se eu falo isso, faleceu, você vai entender, né? Você vai entender o que é faleceu. É um verbo que ele já tem toda a sua ação nele mesmo, ele não precisa de nenhum complemento. Se eu falar assim, o bebê nasceu, por exemplo, você também vai entender, né? O verbo nascer também tem toda a sua significação nele mesmo, tá bom? Nascer é nascer, morrer é morrer, falecer é falecer, chover, tipo lá, choveu ontem, choveu também, né? Chover tem todo o sentido nele mesmo, tá? Então ele não vai precisar de um complemento, tá bom? Então esses verbos que eu falei agora são exemplos de verbos intransitivos. Por quê? Porque são verbos que não precisam de complemento, tá bom? Enfim, aí o que acontece? Além desse verbo intransitivo, tem alguns verbos que vão precisar desses complementos. E aí a gente vai chamar de transitivos, tá bom? Verbos transitivos. E esses verbos transitivos são verbos, né, que precisam de complemento, né? Complemento verbal, tá bom? Que a gente vai chamar, né? A gente já viu que tem um complemento nominal, né? Então aqui é complemento verbal, que está completando o verbo, tá bom? Beleza. E esse complemento verbal, ele pode aparecer de duas formas, né? Como objeto direto e como objeto indireto, tá? Objeto direto e objeto indireto. Esse objeto direto vai acontecer quando o complemento verbal aparecer sozinho, sem nenhuma preposição para ligar ele com o verbo, tá bom? Ou seja, só vai precisar dele mesmo. E o objeto indireto, ele vai ser quando o complemento verbal ele precisar de alguma preposição, né, para fazer essa ligação entre o verbo e o complemento, tá bom? Aí vocês têm que lembrar das preposições, né? Vocês lembram das preposições mais conhecidas, né? Que em, de, a, para, com, por, sobre, também, né? Sem, tá? Enfim, são exemplos de preposições, né? Preposição são essas palavrinhas que a gente coloca para ligar uma palavra com a outra, né? Ela vai fazer essa ligação, tá bom? E aí, então, se eu tiver um complemento verbal com preposição, eu vou dizer que é um objeto indireto. Se eu tiver um complemento verbal sem preposição, eu vou dizer que é um objeto direto, tá bom? Enfim, né? Tem dado para entender, tá bom? Então, os verbos podem ser intransitivos, quando eles não precisam de complemento, ou transitivos, né? Quando eles vão precisar desse complemento. E aí, quando eles precisarem desse complemento, esse complemento pode ser objeto direto
quando ele não tiver preposição, ou objeto indireto, quando ele precisar de uma preposição, tá bom? Enfim, e aí, consequentemente, esses verbos vão ser nomeados, né? A gente já tinha nomeado eles antes, né? O verbo intransitivo, né? Que quando não tem complemento, e o verbo transitivo direto, né? Quando o complemento dele não tiver preposição, com objeto direto, e verbo transitivo indireto, né? Que é quando tiver preposição, tá bom? Enfim, foi só mais para relembrar, tá? E aí a gente vai prestar um pouquinho mais de atenção nos núcleos desses complementos. Como assim núcleo? O núcleo é uma palavra que vai ter uma maior significação, tá bom? Então, por exemplo, o sujeito, né? Quando a gente estava lá estudando o sujeito a gente viu que o sujeito é tudo. É tudo ali que eu estou colocando para me indicar que está fazendo a ação do verbo, ok? É que está fazendo a ação, enfim, que está sendo dita. Aí o que acontece? A gente viu que tem uma palavrinha que se destaca, não é? E aí a gente chama de núcleo do sujeito. Então a ideia é a mesma, tá bom? O núcleo vai ser uma palavra que vai ter uma maior significação, vai ter um destaque aqui, tá? E aí, quando a gente avalia os complementos verbais, a gente percebe que esses núcleos, eles podem ser basicamente de três formas, né? Ele pode ser um substantivo, tá? Ele vai pertencer à classe gramatical dos substantivos, né? Que são aquelas palavras que nomeiam as coisas. Por exemplo, eles não concordaram com o seu projeto novo. Percebam aqui, ó, vamos primeiro identificar direitinho, né? Quem é o verbo aqui? Concordaram, né? Vocês encontraram? Concordaram, esse é meu verbo, ok. E aí, esse verbo, ele vai precisar de um complemento, né? Ele é um verbo transitivo. E o complemento dele, quem é? Com o seu projeto novo. É tudo isso, tá bom? Tudo isso é o complemento dele. Então, eu vou chamar né, de objeto. E aí vocês percebem que tem uma preposição aqui? Tem a preposição com. Ou seja, é um objeto que ele precisou de uma preposição para ser ligado com um verbo. Então, eu vou dizer que é um objeto indireto, tá bom? Que eu posso abreviar e colocar OI, tá? Como sigla, tá bom? OI, não é OI não, tá, gente? É OI, de objeto indireto, beleza. Aí o que acontece? Eu percebo que tudo isso é objeto indireto, tudo isso é o complemento do verbo. Só que aqui vocês concordam comigo que tem uma palavra em destaque, seria a palavra projeto, não é? Não é o que é mais importante aqui? É o que é mais importante, é o que tem maior significação. Então eu vou dizer que essa palavra é o núcleo desse objeto indireto, tá? Então, o núcleo, no caso, seria a palavra projeto. E aí, quando a gente avalia, a gente percebe que projeto é um substantivo, tá bom? Do mesmo modo aqui, ó. Ninguém duvidou das suas palavras. Quando eu falo ninguém duvidou das suas palavras, quem é o verbo, primeiramente? Duvidou, não é? Encontraram o verbo? Encontramos o verbo. E aí esse verbo também vai precisar de um complemento, né? Ninguém duvidou. Ninguém duvidou do quê? Verdade, né? E esse do quê faz com que a gente responda das suas palavras. Então essa resposta é o complemento desse verbo, que eu vou chamar de objeto. E aí, percebam comigo que também tem uma preposição, né? A preposição de. Talvez vocês não consigam identificar assim tão fácil, mas é porque esse dele está juntinho com o artigo, né? Com o artigo as. Aí fica das, tá bom? Mas ele está ali. Então, se tem uma preposição, quer dizer que no objeto é um objeto indireto, tá? É um objeto indireto. E aí o objeto é tudo isso, das suas palavras. Só que tem uma palavra em destaque, né? Tem um núcleo ali, né? Que seria a palavra de maior significação, que é justamente palavras, tá bom? Que também é um substantivo, tá? E aqui do mesmo modo, né? Conquistou, ela conquistou vários prêmios. O verbo conquistou. Complemento desse verbo, vários prêmios, tá? Vários prêmios aqui é um objeto que ele é direto. Por que direto? Porque aqui eu não consigo identificar nenhuma preposição, tá bom? Ó, diferentemente dos dois de cima, né, que tinha as preposições para poder ligar o verbo com o objeto, aqui eu não tenho, eu só tenho o verbo e logo o objeto dele, tá bom? O complemento dele. Então é um objeto direto. Ok, quem é o núcleo dele? É a palavra prêmios, tá? Que é a palavra que tem mais destaque, que tem mais significação, que é mais importante para eu poder entender. E aí eu também percebo que prêmios é um substantivo, tá bom? Por quê? Porque é o nome de alguma coisa. Se é o nome de alguma coisa, é um substantivo. Ok, e aí, seguindo essa mesma lógica,
a gente percebe que além de substantivo, esse núcleo ele pode ser um pronome substantivo. O que é o pronome substantivo? Pronomes são essas palavras que a gente usa para se referir a algo, né? A gente usa em substituição a um substantivo ou acompanhando um substantivo. E aí, quando a gente acompanhar um substantivo, a gente vai dizer que é um pronome adjetivo. Quando a gente substituir o substantivo, a gente vai dizer que é um pronome substantivo, né? Porque ele está funcionando como se fosse substantivo, entendeu? Então vamos lá. Ela os conquistou ao longo da vida. Vamos achar o verbo conquistou, né? E o complemento dele, ela conquistou. Conquistou o quê? Ela responde. Qual seria a resposta? Ao longo da vida? Não, gente, não confundam. Ela conquistou o quê? Ao longo da vida. Não faz sentido, né? Conquistou o quê? Os. Esse os aqui, eu sei que parece um pouquinho estranho, mas esse os, ele está funcionando como complemento desse verbo, tá? Conquistou, tá bom? É porque no caso, é a mesma coisa de eu dizer assim, por exemplo, ela conquistou eles. Se eu falasse assim, ela conquistou eles. No dia a dia a gente fala assim, e a gente entende melhor. Mas na verdade está errado, tá bom? A gente fala, ela conquistou eles. A gente tem que falar, ela os conquistou, tá? Enfim, aí o que acontece? É a mesma ideia, mas o correto seria esse. Então, esse os aqui, ele está sendo, né, o objeto, né? E no caso, o objeto direto, tá bom? Porque não tem preposição aqui. E aí, esse os é um pronome, né? Um pronome pessoal, né? Um pessoal do caso oblíquo, na verdade, né? A gente tem o pronome pessoal do caso reto, que seria eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, enfim, que a gente usa quando a gente está tendo a ação de algo, né? Enfim. E esses pronomes pessoais oblíquos a gente usa quando a gente está sofrendo a ação, né? Então, os, as, lis, nos, vos, ti, mi, enfim. E é por isso, por exemplo, que a gente não pode falar ela conquistou eles. Porque quando a gente fala conquistou eles, esse eles é que está sofrendo a ação. Então, ele não pode estar num pronome pessoal do caso reto. Ele tem que ser um oblíquo, que seria os, tá bom? Então, por isso fica ela os conquistou, tá? Enfim, então aqui foi só para pontuar, né, aqui ó, esse os aqui é o núcleo, né, desse objeto direto, tá bom? Inclusive nessa situação aqui só tinha ele, né, como a única palavra pertencente ao objeto direto, né, então seria mais fácil. E a palavra de baixo, a comunidade não concordou com ele. Aqui do mesmo jeito, o verbo concordou, precisa de complemento, esse complemento com ele, né, a comunidade não concordou, com o quê? Com ele. Então, no caso, esse com é uma proposição, né? Então, é um objeto indireto, tá bom? Ok. E aí, qual é a palavra que é mais importante, que está tendo mais destaque? É o ele, né? Inclusive, né? Porque o com é só uma proposição, né? Enfim, então esse ele, quando a gente para pensar, é um pronome, né? Eu acabei de dizer, é um pronome pessoal do caso reto, né? Então, é um pronome substantivo. Por que substantivo? Porque aqui eu estou usando esse pronome para colocar no lugar de um substantivo. Então, perceba que eu poderia falar assim, a comunidade não concordou com o menino, por exemplo. Menino é um substantivo, né? Só que eu não quis colocar menino, eu coloquei ele. E esse ele é um pronome que eu estou usando para substituir o substantivo, tá bom? Enfim. E além disso, né, eu tenho também uma outra possibilidade, né? Quando vai acontecer de ter algumas palavras substantivadas, que seria isso? É quando eu vou pegar uma palavra que ela não é um substantivo, originalmente ela pertence a qualquer outra classe gramatical, tá bom? E aí eu vou colocar um artigo na frente. E quando eu faço isso, eu coloco um artigo na frente de qualquer outra classe gramatical, automaticamente essa palavra vira um substantivo, ela se transforma no substantivo, tá bom? Por quê? Porque o artigo ele só pode preceder substantivo. Então, se eu colocar um artigo na frente de qualquer outra palavra, ela vira um substantivo, tá? Enfim, então, por exemplo, quando te pedi emprestado, recebi um não. Aqui, quem é o verbo, né? Claro, o que a gente está avaliando, né? Claro, tem outro verbo ali, né? Pedir. Mas a gente vai avaliar só essa parte aqui, tá bom? Depois da vírgula. Recebi é o verbo que eu quero, beleza? Um complemento, recebi o quê? Eu respondo, um não. Então, esse um não é um complemento, não é um complemento verbal. E percebam, gente, que aqui não há uma proposição, tá bom? Não tem proposição nenhuma. Então, é objeto direto. Aí você pensa, e esse um aí? Esse um não é proposição, ele é no caso, ele é um artigo, né? Enfim, essa palavra um poderia ser um artigo ou um numeral, né? Um numeral um.
mas nessa situação é um artigo, né? E é justamente o fato de existir esse artigo que está fazendo com que a palavra não, que na verdade não é substantivo, é um advérbio, mas quando eu coloco esse na frente, que é um artigo, automaticamente essa palavra vai ter um valor de substantivo, tá bom? Então, é o objeto direto e o núcleo é a palavra não, que tem um valor de substantivo, né? Por conta do artigo na frente. Do mesmo modo, referiu-se ao amar, esse sublime sentimento. Então, o verbo referiu-se, né? O verbo que a gente quer aqui. Aí, esse referiu-se, que está pedindo um complemento, né? Que seria ao amar. E esse ao amar, ele é um objeto indireto. Por que indireto? Porque quando eu observo esse ao, eu percebo que tem o a, preposição, e o o, artigo. Ao, significa o a, preposição, o o, artigo, né? Referiu-se a que ou a quem. Então tem uma preposição ali. Então objeto indireto, beleza. E aí o núcleo é quem? É amar. Amar, na verdade, é um verbo, não é? Originalmente é um verbo. Só que quando eu coloco esse artigo na frente, ele se transforma, né? Ele vai ter um valor de substantivo, tá bom? Então o núcleo é amar, que tem um valor de substantivo, ok? Enfim. Em relação ao uso da vírgula, gente, só é uma coisa bem simples, né? Só para pontuar mesmo. A gente não separa, tá bom? Então a gente não pode usar a vírgula para separar os objetos, nem o direto, nem o indireto, tá? Do verbo. Então, vocês perceberam que o verbo, ele está pedindo um complemento, ou seja, ele precisa ter alguma coisa para complementar. Não tem lógica alguma eu colocar uma vírgula separando o verbo do complemento dele. Qual é o sentido disso? Nenhum, né? Então, não pode colocar a vírgula separando o verbo do objeto, tá bom? Do complemento verbal. Independentemente se o objeto é direto ou direto, não pode colocar a vírgula, tá? E aqui um exercício, né, em relação a isso, mas essa questão da pontuação, tá bom? Porque acaba que a gente, quando vai escrever uma coisa, a gente acaba cometendo esse erro, né? Então é importante a gente prestar atenção nisso, tá? Indique qual das sentenças abaixo está correta. Percebam que é a mesma sentença, tá? O que vai mudar aqui é só a vírgula, né? Após o jogo na Arena Pernambuco, vírgula, os japoneses recolheram, vírgula, o lixo produzido. Será que está correto, gente? Qual é o verbo aqui? O verbo seria recolheram, né? E esse verbo, ele está pedindo um complemento? Tá, né? Recolheram. Recolheram o quê? O lixo produzido. Então, esse lixo produzido é o complemento verbal, né? É o objeto direto. Se é o objeto direto, eu não posso separar o objeto do verbo, não faz sentido. Então, essa vírgula aqui estaria errada, tá bom? O item B. Após o jogo na Arena Pernambuco, os japoneses recolheram o lixo produzido. Aqui está correto, né? Por quê? Porque eu não tenho nada separando o verbo do objeto dele, tá bom? O item C. Após o jogo na Arena Pernambuco, os japoneses recolheram o lixo produzido. Aqui, foi o que aconteceu, não tem nenhuma vírgula. Mas vocês lembram na aula passada que eu falei que quando a gente tem um adjunto adverbial muito longo e ele está deslocado na minha oração, ou seja, eu coloco ele ou no meio ou na frente, eu preciso ter uma vírgula separando? Preciso, né? Então aqui estaria errado por isso, tá bom? Estaria errado porque eu precisaria dessa vírgula aqui separando, ó, após o jogo na Arena Pernambuco, né, que é o meu adjunto adverbial, separando do resto da oração, né? O japonês recolheu um lixo produzido. Por quê? Porque está deslocado, tá bom? Então, o correto seria o item B, tá? Enfim, gente, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem rever essa aula, podem rever as outras aulas, né? Acesse o site da escola para ter acesso ao conteúdo que está lá e a agenda digital, tá bom? Para vocês fazerem os exercícios. E é isso, gente. Até a próxima aula.